chamo Yuri Pita, tem também comigo Renata Agostini, é isso? Por enquanto só Yuri, daqui a pouquinho a Renata chega. Yuri, vamos falar um pouquinho de agronegócio? Eu acho que daqui a pouco a gente discute mais os governadores, mas a bancada agrícola ela vai ser fundamental nessa discussão. Eu tinha conversado com eles antes de sair o texto, eles tinham tido uma reunião que varou madrugada com o Aguinaldo e estavam empolgados, estavam achando que iam ser totalmente atendidos em todas as demandas que fizeram ao relator. Foram? Quase, Raquel, mas saíram com uma avaliação positiva depois que o texto foi divulgado. A Renata Agostini daqui a pouco volta, porque está aqui do meu lado na apuração, como sempre. O que acontece? O agronegócio tinha uma série de demandas ali por meio da bancada, da Frente Parlamentar Agropecuária, e o que eu ouvi de integrantes da bancada é de que houve uma sinalização muito boa neste texto. A avaliação foi de que muitos dos pedidos, das demandas, das questões preocupantes que a bancada levou ao relator Aguinaldo Ribeiro, e vale lembrar que o próprio Aguinaldo Ribeiro faz parte da FPA, da Frente Parlamentar Agropecuária, que ele atendeu já uma boa parte dessas questões. E esta preocupação com o setor agropecuário, por que tanta preocupação? Primeiro, uma questão matemática, né? Se trata de pegando aqui os números no site aqui da FPA, 300 deputados, ou seja, uma resistência clara da FPA inviabilizaria a reforma, que precisa de 308 votos na Câmara. No Senado são 49 e a bancada também tem praticamente o quórum constitucional, 47 senadores. Nem todos, não é uma votação sempre alinhada, mas é um bom indicativo quando a própria frente tem bons olhos para a reforma. Há alguns pontos ainda a se avançar. Qual é o principal deles? Qual vai ser, como me disseram, o tamanho do sarrafo da isenção? Ou seja, por que isso? Muitos produtores, pequenos produtores, atuam de forma informal, não tem uma relação fiscal com o Estado, com o governo. Pegam seus produtos, compram seus insumos e vendem os seus produtos nas suas comunidades, nem chegam a ter uma contribuição ali de impostos, porque tem um faturamento razoavelmente pequeno. Esta conta, no atual momento, está em faturamento anual de até 2 milhões de reais de produtores pessoa física. Muita gente pode achar isso um valor bastante alto, mas a gente está falando de todos os gastos para se produzir alimentos, né? Seja vegetais, sejam animais, sejam culturas vegetais ou animais, fora toda a remuneração de pessoas que trabalham também nessas pequenas propriedades. O que eu ouvi é de que a bancada espera mais do que dobrar esse valor, para algo parecido ali com 4 milhões e meio, que é mais ou menos o patamar que hoje faz parte do Simples. De qualquer modo, ontem a Aguinaldo Ribeiro também deixou claro que as regras que foram desenhadas no atual texto, além dessa isenção para pequenos produtores, a redução da alíquota para produtos de cesta básica, de alimentação in natura, etc., atenderia praticamente todo o setor agropecuário. 98% foi o percentual que ele chegou a citar ao explicar as regras que foram propostas nesse texto preliminar. Segunda-feira vai haver uma reunião grande de mais de 50 entidades setoriais do agronegócio, que aí sim deve começar a se desenhar uma posição mais institucional da Frente Parlamentar Agropecuária para a votação propriamente dita da reforma tributária na Câmara dos Deputados, que o presidente Arthur Lira pretende colocar na primeira semana de julho, entre os dias 7 e 10 de julho. Yuri, mas só resumindo, qual que é teu feeling? Eles vão votar a favor ou contra? Dá para chegar num consenso? O que dá para a gente dizer que não vai ter uma resistência forte, e isso é fundamental. Por isso que houve toda essa preocupação do grupo da reforma tributária, do grupo de trabalho, não só do relator Aguinaldo Ribeiro, do presidente do GT, o deputado Reginaldo Lopes, em fazer com que, imagine que se a Frente Parlamentar Agropecuária tivesse um posicionamento, olha, esse texto está ruim, não dá para trabalhar nesse texto, já seria um balde de água fria nas pretensões de se votar na Câmara essa reforma tributária ainda no primeiro semestre.
semestre, com essa avaliação de que há, sim, avanços importantes que já foram feitos, ainda que outros possam ser dados, é natural que tenha sobrado gordura para ser negociada até a votação propriamente dita. Isso é um sinal de que tem um jogo, é possível, sim, que esta reforma seja colocada em votação e que o setor agropecuário não vai ser um impeditivo, como atualmente a gente tem visto os governadores fazendo um discurso um pouco mais de resistência ou de mais questões a serem resolvidas, como a gente viu nessa apuração que você leu agora em relação, por exemplo, ao governador Tarcísio de Freitas, mas a gente viu toda a mobilização de Eduardo Leite, os governadores do Sul e Sudeste, desde uma reunião que eles fizeram no começo do mês, em Belo Horizonte, já deixaram claro que são favoráveis a se fazer uma reforma tributária. A questão é, só a partir do texto apresentado é que vão poder dizer se são favoráveis ou não a esta reforma tributária ou ao texto que puder ser modificado durante a tramitação do plenário. E para falar dos governadores, então, vou chamar Fernando Nakagawa. Temos ele, Igor? Pronto, tá aí o Naka. Naka, apuração interessante essa sobre o Tarcísio, né? Porque ele é tenaz, ele não desiste fácil. E se ele está falando que ele vai acampar em Brasília, é porque ele está disposto a fazer se essa vontade do Sul e do Sudeste de que eles fiquem com um naco maior do Fundo de Desenvolvimento Regional prevaleça. Agora, a bancada do Nordeste e a bancada ali do Centro-Oeste também não é brincadeira. Para onde você acha que vai essa corda? Pois é, em termos políticos é difícil de pensar porque, de fazer uma projeção ali mais concreta, porque o governo tem tentado, de fato, se esforçar em mostrar algum grau de proposição nessa história, né? Por que eu digo isso? Até ontem a gente tinha o desenho de apenas um fundo, do Fundo de Desenvolvimento Regional, mas aí ontem o relator Agnaldo Ribeiro trouxe aquele outro fundo, a criação de um outro fundo para compensação da guerra fiscal efetivamente, né? De compensação fiscal e que tem recursos bastante expressivos, chega a ter ano de contribuição de 30 bilhões de reais. E é uma contribuição mais cedo, né? A União passaria a injetar recursos neste outro fundo de maneira antecipada. Este é um aceno ali aos governadores, não sei se suficiente ou não, mas seria uma maneira também de tentar conquistar o coração dos governadores. Agora, no setor privado tem sido muito interessante a reação, porque as reclamações, como muita gente temia, elas estão prevalecendo, os setores estão gritando, estão reclamando. E como jornalista, assim, ontem a gente até estava falando isso no estúdio, Raquel, que eu tenho ouvido de gente que pede grandeza na hora de se discutir a reforma tributária. É um assunto que todo mundo pede há décadas. Agora estamos, de fato, diante de uma possibilidade de avançar concretamente com essa história. Se as pessoas ficarem botando o seu setor à frente por uma perda aqui, ignorando que você vai ter um ganho de produtividade, de simplificação à frente, esse negócio não vai dar certo. O negócio não vai andar. Então, as pessoas precisam trazer agora, setores e os políticos, uma sinalização, um gesto de grandeza para que esse negócio saia. Eu vou até trazer aqui informações. Tem vários setores que ficaram de fora para poder fazer essa costura política, né? Transporte coletivo, medicamentos. Esses setores vão pagar metade da alíquota, dispositivos médicos, serviços de educação, agropecuário, como eu estava conversando com o Yuri agora, atividades artísticas, construção civil, banco, vai ser discutido numa lei complementar posterior, mas deve ter um tratamento diferenciado. Agora ela voltou da apuração, temos ela conosco, Renata Agostini. Renata, faço para você a mesma pergunta que fiz para o Nakagawa. E aí, Tarcísio de Freitas acampado em Brasília, será que ele consegue fazer prevalecer o desejo dos estados do Sul e do Sudeste? Ou o Nordeste, a sua força aí no Congresso, é que vai ter o apelo final? Bem, vai ser uma disputa boa. Eu vou trazer aqui, bastidor, eu demorei a entrar porque justamente estava atendendo um governador e falamos, claro, de reforma tributária. O que ele estava me contando? Olha, primeiro, eles não concordam
sobre qual tem que ser o texto final entre os governadores, mas eles concordam com um ponto. Nunca se viu o debate em estado tão avançado. Ele chegou a me dizer, olha, Renata, se não aprovar agora, eu acho que não aprova nunca mais. Porque o ambiente político, ele é muito favorável, a coisa avançou muito, a gente está diante de um texto. E a gente está falando, gente, quando falamos desse grupo de governadores, e aí é grupo mesmo, tá? Eles se falam no WhatsApp, eles têm um grupo de governadores. A gente está falando de políticos bastante experientes que já viram muitas vezes ensaios de reforma tributária que não saíram do papel. O que eles entendem? Dessa vez, o jogo é diferente e eles estão tentando se armar. Por quê? O pano de fundo é o que vocês estavam debatendo. Eles sabem que se alguém vai tentar não perder, inevitavelmente vai ter alguma região ou estado que no final vai fazer as contas e vai ver que saiu com menos do que entrou. Então tá todo mundo tentando se posicionar. Quando eu digo que não há um consenso entre eles, porque esse governador está me falando, Renata, todo dia agora o debate no grupo é sobre reforma tributária. Então, mais cedo, olha, agora há pouco estava aqui o fulano, aí ele me contou o estado, acabou de mandar uma observação. Eu tenho aqui a minha análise. Todo mundo está colocando o seu ponto de vista e ninguém está chegando ao denominador comum. Convenhamos, gente, NACA e PITA vão de concordar comigo. Muito difícil que eu chegasse aqui falando, olha, os governadores já têm um texto fechado, está todo mundo feliz com essa reforma tributária. Mas o que ele estava, me pareceu muito importante, o que ele deu a indicar, é que assim, eles entendem que se eles não correrem também, eles podem ser atropelados, porque diferentemente de outros momentos, há sim um ambiente muito favorável para essa aprovação. E aí, o que fica muito evidente é que eles saíram daquele momento de, olha, não sei, cadê o texto? Eles estão falando que vai ter uma reforma, mas a gente não está com bases em nada, para agora esperar como que o governo Lula, de fato, vai se posicionar em cima dessa história. Porque a gente entende que o governo é interessado em ver esse texto avançar, mas eles acham que vai ser preciso entender melhor para, nessa disputa, no momento de arbitrar, qual região, qual estado vai ganhar ou vai perder, isso ainda não está muito claro para onde o governo Lula vai querer entrar, onde que ele vai colocar o dedo. Então, do ponto de vista dos governadores, sabe o que eu achei interessante, gente? Que ele falou, olha, a gente também está esperando ver como os prefeitos vão entrar. Por quê? Porque ele sabe que os prefeitos vão chiar muito, e aí eu acho que tem, por parte de alguns governadores, essa minha percepção é derivada dessa conversa que eu tive agora, mais de alguns, que talvez, se muita gente começar a gritar, talvez a coisa mele. Olha o que ele acabou de me falar. Olha, dependendo, se não der para fechar até o recesso parlamentar, se for para depois do segundo semestre, a coisa pode esfriar um pouco. E esse tipo de leitura interessa aqueles que acham que não vão ter força para fazer valer seus interesses. Diante disso tudo, gente, o que é importante você que está nos acompanhando entender? A gente está diante de um ambiente novo e o que faz muita gente temer o desfecho. Então, tem alguma coisa diferente no ar. Diferente no sentido de que quem acha que pode sair perdendo, vê que dessa vez pode ser para valer. Posso dar uma complementadinha aqui, Raquel, no claro, que a Renata e o Naka falaram? Porque acho 2 pontos, né? De fato, o Yuri, perdão. Fui eu que chamei aqui. Duas questões bem rápidas, né? Uma do que a Renata, pegando de onde a Renata deixou, de fato, o ambiente está diferente e quem vai dar a cara para bater como o vilão, o que vai melar. Se são várias vozes, olha, veja bem, vai perder aqui, vai perder ali, você dilui esse efeito, porque seria muito frustrante para diversos setores econômicos e para o país como um todo esta reforma tributária. Diante desse impulso de governo federal, de presidência da Câmara, Arthur Lira bancando que quer votar ainda no primeiro semestre, e Rodrigo Pacheco disposto também a votar no Senado, e aí conectando com um ponto que o Naka falou, né, da hora de ter grandeza na conversa, é um dos argumentos políticos que Rodrigo Pacheco tem colocado nessa discussão. Só para arredondar que, de fato, se for possível votar na primeira semana de julho, como o Arthur Lira quer, vão fazer de tudo para conseguir fazer essa votação, ainda que uma ou outra mudança ocorra, para não sair com a ideia de que, olha,
tentamos e não conseguimos. Se não conseguir, de fato, no primeiro semestre, o que eu ouvi no Congresso ao longo desta semana tem que ser em agosto, bem no começo, a exemplo do que foi a reforma da Previdência lá em 2019. Porque senão, aí de fato, vai começar a ter esse clima que a Renata falou. Aí começa as vozes ali da turma de querer melar a conversa começarem a ganhar mais força. Era o que eu ia falar, Yuri, não pode perder o timing, mas a força política que Arthur Lira está colocando e também Fernando Haddad não é pequena, não.